Bem, eu aderi em agosto de 1974, perdão, e o motivo foi porque realmente comecei até essa data comecei a sentir-me realmente que o Partido Socialista estava dentro dos parâmetros que eu desejava e, portanto, comecei a ser militante, como já disse, em agosto de 74, no Partido Socialista, na secção de Corroios, na altura em que ela foi criada. Portanto, em agosto de 74 foi criada a secção de Corroios e eu filiei-me exatamente nessa altura. Nessa altura, quem fundou o partido lá em Corroios foi o Alberto Antunes e outros camaradas, que alguns já nem sequer fazem parte do partido, uns já faleceram e outros que realmente deixaram de ser militantes do partido. O que é certo é que a minha militância foi, a partir daí, começou a ser mais fecunda. Ora, acontece também que eu, como estava e era funcionário da Companhia de Seguros de Tranquilidade, também tinha uma certa militância dentro da companhia e realmente os meus camaradas da companhia é que, enfim, tiveram mais a minha assistência. Eu, na altura, passado algum tempo, fui escolhido e depois eleito, é evidente, para secretário coordenador da secção. Logo a seguir, e como consequência disso, fui para a Federação de Setúbal, em que estive também com os outros camaradas e escolheram-me para ser o coordenador de Setúbal. Foi o primeiro coordenador de Setúbal. Até que, passado 2 anos, salvo erro, houve o primeiro congresso do Partido Socialista em Setúbal e aí também fui, portanto, eleito como agora dizem presidente, na altura era secretário coordenador. Entretanto, aqui a nível do nosso Conselho, eu fiz parte também da Conselhia do Seixal e por isso é que fui para Setúbal e também fui o coordenador da Conselhia. Acontece que, devido à minha militância e a possibilidade de estar, portanto, mais livre no aspecto da companhia onde eu trabalhava, tinha uma certa possibilidade de me deslocar e então fui, não posso precisar os anos, mas nos primeiros anos em que houve autarquia, começaram a ser as autarquias do Seixal, fui como ainda coordenador da secção, proposto pelos nossos camaradas para criar a freguesia de Corroios. A freguesia de Corroios, eu fiz parte da comissão instaladora e do qual também tive papel preponderante na escolha dos elementos que estavam na freguesia da Amora e que pertenciam a Corroios. E aí fiz exatamente essa escolha com outros indivíduos do Partido Comunista. E depois, logo a seguir, houve as eleições autárquicas, e eu também concorri, era o segundo da lista, que o primeiro era o Pedro Reis, um moço que também já não faz parte do partido, e depois entrei, portanto, na Assembleia de Freguesia com eleito. Fui escolhido na Assembleia de Freguesia, como esse nosso amigo não podia fazer parte da Junta de Freguesia, eu fiz parte logo da primeira freguesia e fui eleito como primeiro secretário da Junta. A lista era composta por dois do Partido Comunista, 2 do PS e um que era um indivíduo que era de uma agremiação que era da extrema esquerda. E então acontece de que ele entrou
porque nós dissemos, o meu amigo entra, mas vai estar na medida do possível, de acordo com as nossas opiniões do partido. E ele aceitou perfeitamente e fez parte exatamente como elemento da Junta. Tive na Junta, portanto, dois períodos, na Junta de Freguesia como secretário. Depois, mais tarde, eu também concorri como é que se chama, à Câmara Municipal, não à Câmara, mas nas listas da Assembleia Municipal, e, portanto, fiz parte dessas listas e fiquei, portanto, claro, como o Partido Comunista tinha maior número, ficámos sempre com um número reduzido de elementos nessas Assembleias Municipais. Pois, era bastante difícil, porque nós lutámos sempre pela democracia e pelo aspecto de que seria importante não deixarmos levar as coisas para o extremo que eles queriam. Tivemos várias discussões a nível de Junta de Freguesia e foi difícil em certas reuniões em que da Assembleia Municipal, da Assembleia de Freguesia, em que eles queriam impor, porque claro, eles tinham uma maioria na Assembleia, mas nós fizemos sempre o possível por contrariar certos e determinados aspectos, porque nós entendíamos as coisas de maneira diferente. E quando nós nos pronunciávamos, tanto eu como os nossos camaradas do partido que faziam parte da Assembleia, havia sempre apupos da parte da população que estava a assistir. E nós chamávamos a atenção que realmente isto, se eles queriam democracia, não era assim que era proposta, porque estava a pôr sempre em causa as nossas posições. E, portanto, era muito difícil, havia, não digo ameaças de momentos especiais, mas queriam-nos realmente impor a maneira de ser deles, mas nós nunca deixámos e os camaradas que me acompanharam foram sempre muito resistentes a isso. E realmente era muito difícil a nível de freguesia. A nível de concelho, pois, como é sabido, nós também na Assembleia Municipal éramos um número muito reduzido e nunca mais me posso esquecer em algumas assembleias, mas principalmente uma que se deu como é que se chama aquilo, agora não estava a fugir, que era na coisa 5 de outubro, não é? Em Pai Pires, e então aí assim é que foi realmente uma coisa clamorosa. Nós estávamos, enfim, porque eles ocupavam os lugares de frente e nós tínhamos sempre atrás, nós e o PSD. E acontece que, nessa altura, atrás de nós havia uma cortina e cada vez que nós falávamos a propósito de qualquer assunto que nós, a nossa opinião, acontece que ouvíamos sempre por trás de nós apupos e ameaças que nunca se concretizaram, é evidente, de nós estarmos a falar em posições contrárias àqueles realmente indicavam. E foi assim realmente muito difícil nesses primeiros anos de democracia no nosso país, principalmente no nosso concelho. Ora, foi precisamente, foi a passagem dos militantes que pertenciam à freguesia da Amora, que estavam em Corroios. Eu tive o prazer de fazer a escolha deles, portanto, e entregar as fichas, portanto, na Amora. Naquela sede que havia junto ao rio, que é uma sede pequenina, agora não lembro do local propriamente, mas aí assim é que foi a entrega dessas fichas. Essa foi um dos aspectos muito importantes que eu acho que nós tivemos exatamente preponderância nisso. O outro aspecto foi em todas as eleições que houve e do qual era o coordenador no Seixal, em que tive que fazer todo o trabalho administrativo para as eleições, fui eu que o fiz, não é para me gabar,
mas simplesmente era o único que tinha mais condições em tempo de o poder fazer. E, no entanto, eu aí sim fiz um esforço extraordinário e preenchi aquelas fichas todas que eram precisas e tudo mais, obtive as assinaturas necessárias de todos os camaradas e tudo mais, e entreguei depois aquilo como é que se chama, agora como é que se chama aquilo, uma das partes que foi para o partido, não é, para a sede, e outra parte que foi para a sede, exatamente do partido, que eles depois é que entregaram no Governo Civil. E foi exatamente aí uma das coisas mais importantes e marcantes para mim que tive. E depois foi o facto de eu ter sido escolhido pelos nossos camaradas para ir para Setúbal. Assisti às primeiras eleições em Setúbal, pelo qual vencemos em 1970 e posso precisar 75, que as eleições para a Constituinte, em que os nossos camaradas, e que isto é uma coisa que eu tenho que referir porque é extraordinário, os nossos camaradas estão entusiasmados com o nosso trabalho e que andaram comigo até ao colo e levantaram-me e tal, era o Alberto Antunes e o Fernando Mendes. Andaram sempre muito comigo, acompanharam muito e foram os companheiros, os camaradas, muito amigos, que ainda hoje são. Infelizmente o Fernando Mendes já faleceu, mas o Alberto Antunes a gente encontra-se por aí algumas vezes e fazemos sempre uma grande festa quando nos vemos. Olha, o primeiro nome que me seguiu, não é a memória, como é que se chama o moço? É o Nelson. O Nelson, esse foi um camarada também extraordinário, que também me ajudou bastante e que fomos muito companheiros, tanto aqui no Conselho, como depois também em Setúbal. O outro Alberto Antunes, como já referi, o Reis também foi um camarada muito bom e que tivemos, e um outro que não me recordo agora o nome, mas esse eu gostava tanto de saber, um moço que era advogado e que também tenho a impressão que pertenceu à Amora. Eu não me recordo agora o nome, que também era muito simpático e muito camarada. Estes são os principais, não é? Portanto, houve outros que me acompanharam, outros que já faleceram, como em caso em Corroios, o caso do António Rodrigues, que foi o tesoureiro no meu tempo na Junta de Freguesia, e outros, e agora a camarada Maria, como é que ela se chama? Maria de Lourdes. A camarada Maria de Lourdes também tem-me acompanhado sempre muito bem, e outros camaradas que não me recordo nomes, não é? Que os nomes agora já me fogem um bocadinho, devido à idade que eu tenho, são 87 anos, já custa um bocadinho a lembrar estas coisas. E o Partido Socialista, na generalidade, tem dado satisfação aos meus anseios, na generalidade. Eu sou uma pessoa que nunca tive aquelas pretensões de ir além daquilo que eu devo ir, portanto, eu sou o único elemento que fui presidente da Federação que não foi deputado. Portanto, essa é uma das coisas que eu quero referir, e porque realmente eu vi que não me sentia com aptidões para ir para lá e, portanto, eu não fui. Deixei outros pelos outros e não fui eu. Portanto, toda a satisfação que eu tenho tido com o Partido Socialista, umas vezes melhor, outras vezes pior. Atualmente, realmente, as coisas não estão a singrar aquilo que eu penso que deviam ser, mas quem sou eu agora para julgar pessoas mais competentes do que eu? Mas há uma coisa que eu penso. Eu penso que o nosso secretário-geral, o António Costa, devia pensar um bocadinho em ser um bocadinho mais conter mais o aspecto da sinceridade e além da competência, também de ser realmente uma pessoa que ele é, não há dúvida nenhuma, mas às vezes não está bem rodeado por outros camaradas que deviam aconselhá-lo melhor. Mas, de qualquer das formas, é o que temos e, portanto, antes assim do que da direita. Prefiro que assim seja. Portanto, é tudo por agora. Estou ao vosso dispor.